A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Que é muito importante. Vamos para mais uma aula de correção, ou de geografia, né? E hoje vamos ter correção, turminha. E toda aula de correção a gente começa com uma mensagem, tá bom? Essa mensagem eu gosto sempre de falar para vocês, tá bom? E ela diz o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Ou seja, aquilo que a gente faz diariamente, né, com compromisso, com disciplina, a longo prazo a gente vai fazer de forma excelente. Porque tudo é uma questão de prática. Então, meus amores do 6º ano, nós vamos fazer a correção hoje do capítulo 2, tá bom? Lembrando que o capítulo 1, a Pro já fez correção. Então, quem não pegou a correção, vamos fazer, tá? Que é muito importante. Então, toda aula de correção é um pouquinho mais extensa. Então, façam com calma, mas façam a correção. Bora lá! O capítulo 2, ele fala assim: o estar e o orientar-se, tá bom? Então, é um capítulo que ele vai falar muito de coordenadas geográficas, muito de rosa dos ventos, então vocês precisam ter essa dinâmica e esse entendimento também. Bora começar, a gente começa na página 40, tá bom? E na página 40 ele coloca um mapazinho para vocês, né? Manda observar o mapa abaixo e diz assim: identifique os estados que estão a norte, sul e oeste do estado de Pernambuco. Lembrando que aqui é uma questão aí realmente, né? Você tem que observar os pontos cardeais com relação a Pernambuco. Então, Pernambuco se localiza aqui. Quem é que está a norte? Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará também, né? Também estaria aqui, entraria também nesse processo do norte. Quem está a sul de Pernambuco? Alagoas, Sergipe e também Bahia, né? Então, sul, Pernambuco aqui, ó, Alagoas, Sergipe, Bahia. E a oeste? A oeste, a gente só percebe que quem se enquadraria aí seria Piauí e Maranhão. Confiram aí se vocês colocaram essas alternativas. Vamos seguir, meus amores, aqui para a questão número 2. Observe a imagem abaixo e depois responda as questões. A. Qual é a direção de A até B? De A até B, nós temos de sudeste a noroeste, tá bom? Então, seria a direção de A a B. Qual é o ponto subcolateral à direita do ponto B? Seria o ponto, né, no caso aí a direita do ponto B, seria norte-noroeste, porque ele está pedindo subcolateral. C. Qual é o ponto subcolateral à esquerda de A? Seria o sul-sudeste. Tá bom? Então vamos conferindo aí, questões muito tranquilas. Essa terceira é uma questão de observação, porque tinha essa rosa dos ventos no livro de vocês, tá bom? Então vocês teriam que pegar e ir treinando aí, né, as siglazinhas de cada ponto. Cardeal, colateral e subcolateral. Ok? Então, pause aí e faça essa correção aí, ver se você colocou tudo direitinho. Porque só era, né, uma questão aí de observação e treino. Essa questão de número 3. A questão de número 4, ele coloca um textozinho, tá bom? E faz algumas perguntas sobre o texto. Então, são perguntas de interpretação mesmo, de localização, tá bom? De identificação no texto. Então, segundo o texto, como o sol pode auxiliar no acompanhamento do tempo ao longo do dia, né? Aí para os povos tupis guaranis. Então, o que é que o texto coloca sobre isso? Vocês vão observar porque ele faz um copia e cola realmente do texto, tá bom? Então, ajuda porque a partir do movimento aparente do sol é que eles vão aí se localizar, né? Durante aí o dia, saber o horário durante o dia, é a partir desse processo. A B diz assim: que exemplo da importância dos astros na vida dos povos indígenas você achou mais interessante? E por quê? Tinham vários, né? Então ele coloca o textozinho curtinho, mas ele tem muita informação aí, né? Importante e relevante. E aí seria uma resposta pessoal, porque ele perguntou o que você achou de mais interessante. Então vocês teriam que fazer, né? E fizeram, né? A leitura e retirado aí aqui dessas sugestões do que tem lá. Mas você iria escolher só apenas um único exemplo, tá bom? Então, bora lá
Esse daqui, a questão número 5, é bem interessante porque ele diz assim, ó, observe a imagem abaixo. Então, a imagem abaixo a gente está observando que tem o B, né, tem o A, então teriam que fazer essa observação para poder acertar essa questão. Se você estivesse dentro de um barco às 17 horas, tá bom? Percebam aí o horário. Seguindo o rio do ponto A para o ponto B, do A para o B, tá bom? Dentro do rio, no horáriozinho, ou seja, o sol estaria no poente, tá bom? Então tem que entender isso aí também. Você estaria indo em direção a qual ponto cardeal? Saindo do A para o B, sol poente, então você estaria em qual direção aí, meus amores? Na direção que o sol está se pondo, ou seja, na direção que a gente diz do oeste, tá bom? Esse horário seria a direção aí do oeste. Tranquilo? Então, aqui ele pede, né, ele coloca para vocês, também são questão aí de direcionamento. Ele diz assim, sabendo que a cidade de Macapá está localizada na região norte, qual a direção de cada uma das 3 pessoas, né, que vai seguir a partir dessa informação aí? Considere, Antônio está em Salvador, Luiz em Porto Velho e Pedro em Brasília, tá bom? Então são essas aí a localização. Antônio saiu de Salvador na direção aí norte, noroeste. Luiz, que estaria em Porto Velho, né, seguiria aí na direção nordeste para poder chegar em Macapá. Pedro está em Brasília, né, então ele seguiria a direção aí do norte até chegar aí, ó, eu vou pegar Brasília, ó, até chegar em Macapá. Então era só observar as direções, lembrando que o destino que eles deveriam chegar seria aí, no caso, Macapá. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, observem aí e coloquem essas informações. Essa segunda questão é a questão de pesquisa, tá bom? Então ele pede para você pesquisar aí, porque uma bússola, ela passaria por um processo de desorientação. E eu falei para vocês que a bússola, ela só se desorienta, tá bom? A partir do momento que há uma mudança do norte magnético da Terra. Que pode, tá bom? Porque a gente tem o norte geográfico e tem o norte magnético. Não, acho que não preciso lembrar isso para vocês, né? Então, a partir do momento que a gente está tendo essa modificação que acontece, tá bom? Em tempos, aí a bússola passa por um processo de desorientação. Você tem que fazer alguns mecanismos para que ela volte de fato ao processo, né, de localizar esse norte magnético, que é o norte que a gente utiliza também, ok? Bora lá! Então aqui a gente começa a falar um pouquinho das questões de coordenada geográfica. Coordenada geográfica, eu vou falar mais uma vez, e aqui não é nenhuma questão, tá? É uma introdução para responder as questões de coordenada. Coordenada geográfica é um conjunto de linhas imaginárias. Falei para vocês isso. Então, a gente não está andando e dá de cara com uma coordenada. Não é isso. É linhas imaginárias. Mas você precisa entender o seguinte. Uma coordenada, ela é formada por sua latitude e longitude. Você só pode dar uma coordenada se você souber essas duas informações. Se souber só uma, você não tem condição de dar essa coordenada. Entendendo até aí? Então, fica para que vocês entendam. O que é latitude dentro de uma coordenada? São as linhazinhas que eu falei para vocês que estão no horizontal ou deitada. Como fica mais fácil para vocês entenderem. Então, são as linhazinhas deitadas. Essas são latitudes. Lembro que a linha do Equador é um arco zero. Para cima, nós temos latitudes ao norte. Para baixo, nós temos latitudes ao sul. E a longitude? São as linhazinhas que a gente diz que está em pé ou na vertical. Como vocês, né, ficar melhor para vocês guardarem. A longitude também, o ponto, né, zero aí que vai iniciar as latitudes é o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich vai servir para a longitude zero. Andando, né, nesse sentido, a gente vai ter aí o leste. São longitudes a leste. Nesse sentido, nós temos longitudes a oeste. Entendemos isso? Coordenada formada por latitude e longitude, como a gente encontra cada uma. Então, vamos às questões. Questão aí que começa na página 54. Primeira, ele dá vários pontos aqui para vocês e ele quer que vocês me deem aí as coordenadas. Qual é a coordenada do ponto A? Ponto A
localizamos aqui, não é isso? Então, a longitude já percebe que é qual? Longitude é 0. Se é 0, não é nem oeste nem leste. Outro ponto que vocês precisam lembrar sempre, minha gente. Longitude e latitude precisa dizer qual é o ponto cardeal que ela está. Tranquilo? Então, longitude 0 do ponto A e a latitude. A latitude, no caso, eu estou observando aqui, né? Porque ele está sem estar precisamente, você poderia colocar aqui, é 20, né? 20 seria a latitude, 20 norte, porque ela está, ó, acima do ponto 0. Tranquilo, né? Aí entenderam? Sim, né? Então, bora lá. B, qual é o ponto mais meridional de todos? Ou seja, o ponto mais meridional, meridional é uma outra nomenclatura para sul. Ou seja, qual é o ponto que está mais ao sul? O ponto D. E C, quais pontos estão na mesma longitude? Longitude, a linhazinha em pé. Quais são os pontos? B e C. Tranquilo? Seguindo, nós vamos para mais questões de coordenadas. Aqui, ele vai dar os pontos, tá bom? Ponto 1, 2, 3 e 4. E ele pede a longitude e a latitude de cada um desses pontos. Ou seja, a coordenada completa. Ponto 1 aí, né? Não é nem ponto A aqui, é ponto 1. A latitude seria 10 graus a sul. Longitude 60 a oeste. Ponto 2, latitude 50 sul. Longitude 140 aí no caso, né, de também leste. O que eu quero que vocês observem aí? Latitude sempre vai ter que ser ou sul ou norte, latitude sul ou norte, e longitude é, no caso aí, leste ou oeste. Tranquilo? Terceiro ponto, latitude 60 graus, norte, longitude 80 graus, quando tem um Ezinho aqui significa leste. E ponto aí 4, latitude 50 norte, longitude 100 oeste. Seria aí a localização dos pontos que estaria aí distribuído. Seguindo, meus amores, aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, e aí ele ia colocar para vocês, né, esse ponto, informações que vocês deveriam colocar se é verdadeiro ou falso. Essa questão eu corrigi com vocês, tá? Tanto na aula interativa como na aula presencial. Portanto, só estou colocando mais uma vez para ficar registrado esse gabarito que a gente comentou em sala. Fiz com vocês. Essa questão, mais uma questão de coordenada. Aqui, ele quer que vocês, né, coloquem. Dê a coordenada dos pontos A e B. Então, ele pede a coordenada dos pontos A e B. Coordenada, vocês já sabem como faz para poder achar. Então, vocês vão perceber que as questões é só para você treinar coordenada. Então, são basicamente a mesma coisa. Então, ponto B, aí seria latitude 15, né? Latitude 15, sul, longitude 50, né? Aí, no caso, oeste. A, latitude 5, sul, e longitude 75, no caso aí, né, leste. Existe algum ponto localizado no hemisfério oriental? Oriental significa o quê? Tem que lembrar das outras nomenclaturas, né? Nomenclaturas aí. O ponto mais, né, que estaria, seria algum ponto que está no hemisfério oriental, não tem. Porque a gente percebe que é um mapazinho do Brasil e nós não temos a numeração 0. Só teria ponto no ponto aí oriental se a gente tivesse chegado no 0 e tivesse uma outra sequência depois dele. A gente não tem 0 aqui. Então, isso significa que não tem ponto A oriental, como eu falei na sala também para vocês. Não é isso? Qual desses pontos é o mais setentrional de suas coordenadas? Então, o ponto mais setentrional, o que significa setentrional aí? Quem vai lembrar qual é aí o ponto mais setentrional? Setentrional, e aí, né, o que vocês colocaram aí como resposta? Seria o ponto mais setentrional, seria o ponto C, né? Aí no caso. Então, latitude 30, né? E longitude 40. Seria o que vocês precisariam colocar aí para poder, né, fazer correto. João deve, né, viajar para uma cidade localizada a 15, né, graus de latitude sul e, no caso aí, né, a 45 de longitude leste. De acordo com as informações, né, responda aí. João estará
acima ou abaixo da linha do Equador? Ele está... Qual é esse ponto aí, né, que ele coloca? Então, seria, no caso, ponto B. Então, ele estaria abaixo. João estará à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich? Estará à direita, né? Então, tem que observar também essas informações. Corrijam aí caso vocês tenham errado. Ok, meus amores? Mas foi uma questão que eu praticamente fiz com vocês. A questão número 6, ele coloca assim. Se o grupo, né, se deslocar em sequência de A para B, de B para C e de C para D, quantas vezes passarão do hemisfério boreal para o austral? Então, boreal do norte, né, boreal norte e austral chegando para o sul. Então, se ele vai de A para B, então ele foi do austral para o boreal. Está no boreal, no B, né, e vai para o C. Aqui ele foi, então já temos uma vez. Depois ele vai do austral novamente para o boreal. Então, somente uma única vez ele fez esse processo de sair do ponto boreal e ir para o ponto austral. Boreal, norte. Austral, sul. Lembro mais uma vez aí, tá? Vocês estudem isso. Qual dos continentes, né, visitados fica inteiramente no hemisfério oriental? Inteiramente no hemisfério oriental. Vai ser aí claramente a Oceania, né? Oriental, ou seja, está a leste, tá bom? No meridiano de Greenwich. C, para se deslocar do ponto C para o ponto D, qual é o rumo que ele deverá seguir aí nesse processo? Então, a forma mais curta será, né, cortar aí o Oceano Pacífico em direção aí ao Nordeste. Então, para ele ir do ponto C para o ponto D, então ele teria que fazer esse processo, que vocês sabem, né? Nosso globozinho, então ele encontraria aqui se ele fosse para o Nordeste, né? No sentido aí Nordeste. D, quando o grupo chegar ao continente africano, né, no ponto B, qual será a sua coordenada? Então, latitude 20 norte, longitude 30 leste. Ok, meus amores, que é o ponto B aqui que está na África. Tranquilo? Correção muito tranquila até aí, não é isso? E aí ele coloca a sétima questão, que é uma questão de vocês fazerem aí a localização ou correlacionamento. Se ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, temos o 1, o 2 e o 3. E aí vocês teriam que fazer a sequenciazinha correta. A sequência seria 2, 1, 3. Aí também é uma questão que eu comentei muito em sala e também na aula interativa com vocês. Então, tranquilamente vocês conseguem fazer. E por que, né, seria esse o gabarito? Porque as questões seriam, né, fazer correlação ou marcar. A gente fez já uma breve correção em sala. Aqui nós temos algumas cidades, ele quer saber a latitude e a longitude, ou seja, a coordenada dessas cidades que está colocada aqui no mapa. Muito tranquilo também, que vocês já sabem como é que se encontra. Então vocês vão pausar e vão pegar e conferir se vocês fizeram aí essas coordenadas direitinho. Por quê, minha gente? Porque coordenadas vocês já sabem como se encontra, né? A prova já fez outras questões mostrando. Então, vocês vão conferir de acordo com o mapazinho aqui, as cidades e suas coordenadas, né? Porque ele pede aí especificamente o nome de cada cidade. Pausem aí e façam essa conferência aí para ver se vocês estão corretos. A nona diz assim, indique de que maneira esses satélites e novas tecnologias podem ajudar na orientação. Ele está falando que a partir, né, atualmente a gente tem uma grande quantidade de satélites que vão mandar informações, né? E ele quer saber por que esses satélites são importantes. Porque é justamente o que ele já coloca na introdução da questão. Esses satélites são satélites que vão nos dar as coordenadas, né? Então, eles vão mostrar esses graus aí. E além de ajudar nos processos de orientação. Então, é muito, muito importante que vocês entendam isso, tá bom? É fundamental. São os satélites que conseguem mandar as informações que a gente utiliza no nosso dia a dia, quando utilizamos o GPS, tá bom? Então, é muito importante que vocês observem isso também. E finalizamos nossa correção, tá bom? Capítulo 2 super corrigido. Observem aí, tá bom? Direitinho essas questões. Qualquer coisa a gente comenta na aula interativa, né? Ou no presencial também. Ó, beijos, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.